Há múltiplas formas de conflito. Há milhares de opiniões, portanto, milhares de formas de conflito. Mas nós não estamos falando sobre as várias formas de conflito, mas sobre o próprio conflito. Não estamos falando sobre o seu conflito particular. Não vivo bem com a minha mulher, no meu trabalho, ou nisso ou naquilo, mas sobre o conflito do cérebro humano em sua existência. Existe uma percepção que não nasce da memória, do conhecimento, que veja toda a natureza e estrutura do conflito. Uma percepção desse todo. Existe essa percepção? Não uma percepção analítica, não uma observação intelectual dos vários tipos de conflito, não uma resposta emocional ao conflito. Existe uma percepção que não seja feita da lembrança, que é o tempo, que é o pensamento. Existe uma percepção que não pertença ao tempo ou ao pensamento, que possa ver toda a natureza do conflito e, com essa própria percepção, produzir o fim do conflito. O pensamento é tempo. O pensamento é experiência, conhecimento formado no cérebro como memória. É o resultado do tempo. Eu não sabia há uma semana, mas agora eu sei. A multiplicação do conhecimento, a expansão do conhecimento, a profundidade do conhecimento pertencem ao tempo. Assim, o pensamento é tempo. Qualquer movimento psicológico é tempo. Se quero ir daqui até Montreux, se quero aprender uma língua, se quero me encontrar com alguém num lugar distante, preciso de tempo. E esse mesmo processo exterior é continuado interiormente. Eu não sou, mas serei. Assim, o pensamento é tempo. O pensamento e o tempo são indivisíveis. E nós estamos fazendo a seguinte pergunta. Existe uma percepção que não pertença ao tempo e ao pensamento? Uma percepção inteiramente fora do modelo ao qual o cérebro se acostumou? Existe isso? Essa coisa que talvez por si irá solucionar o problema? Nós não solucionamos o problema em 1 milhão de anos de conflito. Estamos dando continuidade ao mesmo padrão. Devemos descobrir com inteligência, hesitantemente, com cuidado, se há um modo, se há uma percepção que cubra todo o conflito, uma percepção que rompa com esse modelo. Eu lhes apresentei essa pergunta. Agora, como vamos conciliar isso? Ele pode estar errado, ser irracional. Mas, depois de vocês o terem ouvido com muito cuidado e responsabilidade de vocês, tanto quanto a do conferencista, percebem se é assim, se isso é possível? Não digam, bem, não é possível porque eu não consegui. Não está dentro da minha esfera, não pensei o suficiente a esse respeito, ou não quero pensar nisso tudo porque eu estou satisfeito com o meu conflito e estou completamente certo de que um dia a humanidade ficará livre do conflito. Tudo isso é apenas uma fuga do problema. Assim, estamos juntos, cônscios de todas as complexidades do conflito, sem negá-lo. Ele está aí tão real quanto a dor no corpo. Estamos cônscios, sem nenhuma escolha, de que é assim. E, ao mesmo tempo, fazemos a pergunta quanto a se existe uma abordagem completamente diferente. Agora, podemos observar, não importa o que, sem nomear, sem a lembrança, olhem para o seu amigo ou para a sua esposa, ou seja lá para quem for. Observem essa pessoa sem as palavras minha esposa, ou meu amigo, ou pertencemos ao mesmo grupo. Sem nada disso.
Observem de tal modo que não estejam observando por meio da lembrança. Vocês alguma vez já tentaram fazer isso diretamente? Olhem para a pessoa sem nomeá-la, sem o tempo e a lembrança, e olhem também para vocês mesmos, para a imagem que construíram de vocês mesmos, a imagem que construíram do outro. Olhem como se estivessem olhando pela primeira vez. Como olhariam para uma rosa pela primeira vez? Aprendam a olhar. Aprendam a observar essa qualidade que surge sem toda a operação do pensamento. Não diga que não é possível. Se vocês se dirigirem a um professor, sem conhecer a sua matéria, mas querendo aprender com ele, eu não sou professor de vocês, né? Vocês vão para ouvir. Vocês não dizem, sei alguma coisa a respeito disso, ou você está errado, ou você está certo, ou não gosto da sua atitude e tal. Vocês ouvem e descobrem. Quando vocês começam a ouvir com sensibilidade, com consciência, começam a descobrir se ele é um impostor, que usa uma porção de palavras, ou um professor que realmente atingiu a profundeza de sua matéria. Agora, podemos nós, juntos, ouvir e observar sem a palavra, sem a lembrança, sem todo o movimento do pensamento? Isso significa uma atenção completa. Não a atenção de um centro, mas uma atenção que não tem nenhum centro. Se vocês possuem um centro, através do qual prestam atenção, essa é apenas uma forma de concentração. Mas se vocês estão prestando atenção e não há nenhum centro, isso significa que estão dando completa atenção. Nessa atenção, não há nenhum tempo. Muitos de vocês, feliz ou infelizmente, ouviram o conferencista durante muitos anos e vê-se que esse rompimento com o programa do cérebro não aconteceu. Vocês ouvem repetidamente essa afirmação, ano após ano, e ela não aconteceu. Será porque vocês querem alcançar, vir a ser, ter esse estado no qual o padrão do cérebro foi rompido? Vocês ouviram e ele não aconteceu. E vocês têm a esperança de que ele aconteça, o que é uma outra forma de esforçar-se para vir a ser. Assim, vocês ainda estão em conflito. Assim, vocês ignoram tudo e dizem que não virão mais aqui porque não obtiveram o que querem. Eu não quero isso, mas não o consegui. Esse querer é o desejo de ser alguma coisa e é uma causa de conflito. Esse desejo vem do cérebro programado. Nós estamos dizendo, para romper com esse programa, com esse modelo, observem sem o movimento do pensamento. Parece muito simples, mas veja a lógica disso, a razão, a sensatez disso. Não porque o conferencista diz, mas porque isso é sadio. Obviamente deve-se exercer a capacidade de ser lógico, racional e ainda assim conhecer as suas limitações. Porque o pensar racional, lógico, ainda faz parte do pensamento. Sabendo que o pensamento é limitado, estejam conscientes dessa limitação e não o empurrem para diante porque ele ainda será limitado. Por mais longe que vocês vão, enquanto que se vocês observam uma rosa, uma flor, sem a palavra, sem nomear cor, mas apenas olham para ela, então esse olhar produz grande sensibilidade, quebra esse sentido de densidade do cérebro e te dá uma extraordinária vitalidade. Há uma espécie de energia totalmente diferente quando há a percepção pura, que não está relacionada com o pensamento e o tempo. Agradecemos por se conectar conosco nessa experiência enriquecedora com Krishnamurti.
Para aprofundar seu entendimento, confira os 2 vídeos recomendados na tela. Desafie-se a explorar mais. Compartilhe suas perspectivas nos comentários e não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco.